Olá, pessoal! Hoje vamos dar continuidade às nossas aulas. A gente já trabalhou o ponto médio e hoje nós iremos dar continuidade calculando as medianas e o baricentro dentro de um triângulo no plano cartesiano. Vamos partir a partir desse exemplo. Você já sabe como calcular o ponto médio, então hoje nós vamos aprender a calcular as medidas de comprimento das medianas do triângulo ABC. A gente sabe, nós temos aqui alguma informação. Nós sabemos que o ponto A tem aqui as coordenadas 2, menos 6, o ponto B, menos 4, 2 e o ponto C, 0 e 4. Por aqui eu já sei que eu vou trabalhar dentro do plano cartesiano, porque eles têm os pontos e as coordenadas. Nós já conhecemos o plano cartesiano, onde nós temos aqui o eixo das ordenadas e o eixo das abscissas. A gente já sabe como construir, então o primeiro passo é construir o plano e o segundo passo é colocar esses pontos nesse plano. Como o nosso primeiro ponto é o ponto A, 2 e menos 6, a gente já sabe que o 2 é do eixo X, ou seja, então é daqui, e o menos 6 é do eixo Y daqui, então eu venho aqui no 2, né, até aqui, e marco o ponto A aqui, ok? O nosso segundo ponto é o ponto B, menos 4 e 2, ou seja, o menos 4 da reta X para o menos 2 da reta Y. A gente segue o menos 4 para o 2 e vamos marcar o ponto B aqui. Esse aqui é meu ponto B, certo? Esse aqui é meu ponto A. E, por fim, nós temos o ponto C, que é 0 da reta X para o 4 da reta Y. Então, eu irei subir e irei marcar o ponto C aqui no 4. Depois que eu marco os 3 pontos, eu irei construir o meu triângulo. Vamos fazer a ligação dos pontos através do segmento de reta, né? E a gente vai formando o nosso triângulo. Assim, ficou formado o triângulo. Vamos para o próximo passo. Vejamos, nós temos os pontos e agora nós iremos calcular o ponto médio dos segmentos, certo? Vamos analisar. Nós vamos calcular o ponto médio do segmento AB, onde é que vai colocar esse ponto médio. Então, nós temos aqui o ponto A e o ponto B, e a gente já sabe que para calcular, a gente vai fazer com aquele processo, né? x2 mais x1, dividido por 2, encontra o primeiro, e o y2 mais y1, dividido por 2, encontra o segundo, e assim a gente marca o ponto médio. Então, vamos lá. Quem é o meu x2? É o menos 4. Então, vou colocar aqui menos 4 mais o meu x1, que é 2. E divide por 2. Menos 4 mais 2 vai dar menos 2, porque coloca o sinal do maior e subtrai. E menos 2 dividido por 2 vai dar igual a menos 1. Então, eu já encontrei o meu primeiro número que eu vou marcar no ponto. Vamos para o y2 mais o y1, que é o 2 mais o menos 6, que é o segundo y, dividido por 2. Então, o que é que eu vou fazer aqui? 2, aqui eu faço o joguinho de sinal, mas com menos, 6, dividido por 2. E 2 menos 6 vai dar igual a menos 6 tirando 2 fica 4. E menos 4 dividido por 2 vai dar igual a menos 2. Então, eu já encontrei aqui o meu primeiro ponto, que é menos 1, meu segundo número, que é menos 2, e aí fica o meu ponto médio, é menos 1 e menos 2. Já encontrei aqui o meu ponto médio, menos 1 e menos 2. O que é que nós iremos fazer aqui? Iremos marcar no plano cartesiano. Veja, menos 1 do x para o menos 2 do y. Então, meu ponto médio vai ficar aqui, certo? Encontrei o meu ponto médio da reta AB, do segmento de reta AB. Agora, nós iremos encontrar o ponto médio do segmento AC.
Então, nós temos o ponto A e o ponto C. Vamos fazer o mesmo processo. Observe, fazendo o mesmo processo, x2 mais x1, nós vemos aqui o x2 é 0, x1 é 2. Fazendo o mesmo processo, vai ficar 2 dividido por 2, que vai dar 1. Então, eu encontrei o primeiro número. Da mesma forma, eu faço y2 mais y1, ou seja, 4 mais menos 6, divido por 2. Esse processo vocês já sabem fazer, que fica 4 menos 6, né? Mais com menos é menos, dividido por 2. Então, vai ficar menos 2 dividido por 2, que vai ficar menos 1. Encontrei o outro número. E o meu ponto médio da reta AC é 1 e menos 1. Então, nós vamos marcar nesta reta, né? Do 1 da reta X para o menos 1 da reta Y, e o ponto médio vai ficar aqui. Então, eu já encontrei o próximo ponto médio. Continuando, a gente faz o mesmo processo para encontrar o ponto médio do segmento BC. Então, vejamos o ponto B e o ponto C. Fazendo a mesma coisa, x2 mais x1, então, meu x aqui é 0, mais o x1 que é menos 4, mais com menos vai dar menos, né? Menos 4 dividido por 2, que vai dar menos 2. Então, eu encontrei o meu primeiro número. Depois, nós vamos para o y2 mais y1, no caso aqui, 4 mais 2, dividido por 2. 4 mais 2 vai dar 6, e 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, eu encontrei os dois números, o meu ponto médio vai ser menos 2 e 3. Então, eu sigo aqui do menos 2 da reta X para o 3 da reta Y e marco o meu ponto médio do segmento BC. Então, aqui eu marquei os 3 pontos médios dos 3 segmentos dentro do triângulo. Vamos agora entender melhor o que é a mediana. Veja bem, mediana. Segmento de reta que tem como extremidade um vértice e o ponto médio do lado oposto, certo? Então, vamos analisar bem direitinho como é que a gente vai calcular essa mediana, vai encontrar. Então, como ela tem aqui a extremidade, um vértice, e o ponto médio do lado oposto, então, nós vamos ligar esse vértice para esse ponto médio do lado oposto, para nós encontrarmos aqui a primeira mediana. Vamos fazer aqui o segmento de reta. Vou fazer com outra cor para vocês compreenderem bem, certo? Da mesma forma, nós vamos pegar o vértice C para o segmento do lado, para o ponto médio do lado oposto. Vamos fazer o mesmo processo. E em seguida, nós iremos pegar, né, o vértice B para o segmento aqui, o ponto médio do lado oposto. E pronto. Eu fiz as 3 medianas. Essas 3 aqui são as 3 medianas. Agora, veja o que vai acontecer. Essas 3 medianas, elas se cruzam bem aqui. E eu marcando o ponto onde essas 3 medianas se cruzam, eu digo que esse ponto é o baricentro do triângulo. Então, agora vocês vão entender o que é o baricentro aqui. Baricentro é o ponto onde se cruzam as 3 medianas, ok? Então, para você entender o que é baricentro, está aqui. O ponto onde se cruzam as 3 medianas. Agora, nós iremos aprender a calcular a mediana, a distância entre esses dois pontos, ou seja, calcular o comprimento de cada mediana. E vejamos que o comprimento de cada mediana é a distância entre dois pontos. Então, vejamos como calcular. Então, vejamos, observe. Aqui eu tenho a fórmula da distância entre dois pontos. Vejamos bem como é que a gente faz. Eu tenho o ponto A, né, que é o XA, YA, e tenho o ponto B, que é o XB, YB. Então, nós vamos definir pelo comprimento do segmento, representado por a distância entre essas medidas, entre esses pontos. Então, a distância de A até B é igual a raiz quadrada de XB menos XA, ou seja, dos 2x, do x do ponto do segundo ponto para menos o x do primeiro ponto, ao quadrado, mais o y, né, do segundo ponto, menos o y do primeiro ponto ao quadrado. Esta é a fórmula para a gente calcular a distância entre dois pontos. Agora, atenção,
é preciso substituir corretamente os valores das coordenadas. Vamos na prática. Observem. Nós temos aqui a mediana 3, que foi o ponto menos 2 e 3. A gente observa que foi menos 2 e 3. Então, eu tenho esse ponto. Da mesma forma, a mediana 1, né? M1 eu tenho menos 1 e menos 2. A gente vê aqui, menos 1 para menos 2. Foram aqueles pontos que eu marquei. Tenho que colocar aqui. O que eu vou analisar agora? A distância desse segmento aqui do A até o M3. Olha, essa distância aqui, do A ao M3. Então, vamos analisar como fazer. Nós temos aqui a distância, né, que diz que é xb menos xa ao quadrado, yb menos ya ao quadrado. Então, nós analisando essa distância aqui, o que que a gente vai perceber? Vamos lá. Observem comigo. Quem é o meu xb, né? O meu xb é o menos 2. Já que eu tô calculando a distância do ponto A ao M3, então, o meu xb é o menos 2. E o meu xa é o ponto A. Então, é o x do ponto A, que é o 2. Então, como é menos, você vê que a distância é o xb menos o x aqui do A. Então, vai ficar menos 2 ao quadrado. Da mesma forma, mais o YB. Quem é o YB? É o 3, ó. 3 menos o menos 6, que é do Y aqui, ó. Menos 6 ao quadrado. Pronto, quando você faz isso daqui, agora fica fácil de resolver. A distância de A, M3, é igual a raiz quadrada, certo? Aí, eu vou resolver a primeira, para você resolver as outras. Aqui, você resolve menos 2 vai dar menos 4 ao quadrado. Mais, da mesma forma, faz aqui, ó. 3 menos com menos vai dar mais 6 ao quadrado. Vai fazendo devagar, para poder não errar. Distância de A, M3, que é a mediana, né? Vai ser a raiz quadrada de menos 4 ao quadrado, vai dar 16. 4 vezes 4, né? 16. Expoente par, resultado positivo, mais 3 mais 6, 9. E 9 ao quadrado, 81. Então, eu já descobri que a distância de A, M3, é igual a raiz de, somando 81 com 16, 97. Como eu não tenho uma raiz exata, a minha distância vai ser essa, raiz de 97. Ou seja, a distância do ponto A ao M3 é a raiz de 97. E assim, nós iremos fazer a segunda e a terceira. Vejamos, a distância de B a M2 aí nós vamos colocar, né? É o x1 menos, aqui como é o B, ó, menos o x2, que é menos 4, então, 1 menos 4 ao quadrado, mais o y1, que é menos 1, menos o y2, que é 2. Então, fazendo esse processo aqui, né? 1 menos com menos vai dar mais, 4 mais 1 vai dar 5. Fica 5 ao quadrado, mais, menos aqui, ó, repete o sinal e soma. 1 mais 2, 3, fica 3 ao quadrado. Fazendo o processo, 5 ao quadrado fica 25, e menos 3 ao quadrado fica 9, porque o expoente par, resultado positivo. Somando 25 com 9, dá 34. Então, a distância de B até M2 é a raiz de 34. E, por fim, nós temos a distância de C, né, até M1, ó, distâncias do ponto C até a mediana 1, né, que é o ponto médio da mediana, vai dar igual a raiz de... Aí, nós vamos para o x2, que é menos 1, menos o x1, que é o ponto C aqui, ó, que é 0 ao quadrado, mais o menos 2, que é o y2, né, menos o y1, que é 4. Então, a gente vai olhando bem direitinho os pontos. Fazendo o processo, menos 1 menos 0 vai dar menos 1 ao quadrado, mais menos 2 menos 4 vai dar menos 6, repete o sinal e soma, ao quadrado. Menos 1 ao quadrado dá 1, né? E menos 6 ao quadrado dá 36. Somando 1 mais 36,
vai dar 37. Então, a distância do ponto C até o ponto médio aqui, dessa mediana, vai ser raiz de 37. E é assim que a gente aprende a calcular a mediana de um triângulo. Espero que vocês tenham entendido. E agora, vamos para a prática. Vamos fazer as nossas atividades.